Oi, quarto ano. Hoje vamos para mais uma aulinha. Será hoje de história, certo? Quem quiser me acompanhar, página 416. Vamos falar sobre as migrações mais antigas. A gente vê de onde veio essas migrações, quando começou essas migrações. E também vamos falar sobre os imigrantes no Brasil. Vejam bem, os primeiros grupos humanos que eram chamados de nômades, esses são os primeiros migrantes. Olha quanto tempo tem. Eles são os primeiros grupos humanos. Eram chamados de nômades. Por que nômades? Porque eles não fixavam em um só lugar. Eles ficavam andando. Ficavam no lugar um pouquinho, daqui a pouco eles saíam para outro. Toda vez que você fica assim, para em um lugar, fica um tempo, depois sai dali, vai morar em outro, você é chamado de nômade. Porque você não tem um lugar fixo para morar. Daí você fica mudando. Às vezes você já, não sei se alguém fala, você parece um nômade. Por quê? Porque não fica no lugar. Para de um vai para outro, de um vai para outro, você chama um nômade. Era desde essa época dos primeiros habitantes. Então, vejam bem. Isso é há mais de 10.000 anos. Imagine. Eles andavam em grandes distâncias em busca de alimentos, de água e abrigo. Como eles não tinham, aí ele ficava no lugar. Quando já não tinha mais o que comer, nem como se abrigar, ele saiu para outro. E aí eles iam, por isso que eram chamados de nômades. Certo? Como naquela época o planeta Terra era muito frio. E onde hoje existem mares e oceanos, haviam grandes geleiras, imagine, que possibilitavam o deslocamento por caminhada. Então eles andavam por cima dessas geleiras, né? Hoje tem os oceanos e mares, é mais difícil deles atravessarem, né? Até hoje, não sabemos ao certo quando e como a região que forma o Brasil foi ocupada. Tá vendo? Apenas que as pessoas migraram e chegaram aqui, vinda de terras que conhecemos hoje como África, Austrália e Ásia. Tá vendo? Eles ficavam, aí tem um mapinha até que vocês quiserem olhar, sabe? Aí daí mais ou menos uma ideia em que olha como eles andavam pelos países, tá vendo? África, Europa, Ásia, tá vendo? América do Norte, América Central, América do Sul. Isso aí era o caminho desses nômades. Na sequência tem a página 417, que são os imigrantes no Brasil. O Brasil recebeu cerca de 4 milhões de estrangeiros. Tá vendo? Entre o final do século XIX e o início do século XX. O maior número chegou entre 1887 e 1930. Quem chegou aqui primeiro foram os italianos. Ele formou o maior grupo. Depois deles vieram os portugueses e após vieram os japoneses e os sírio-libaneses. Então são esses estrangeiros que vieram para aqui, para o Brasil. Quando eles chegaram aqui, eles foram trabalhar como camponeses e operários de fábrica. Eles foram atraídos pela propaganda. Na verdade, eles souberam, lá no Brasil tem lugar para trabalhar. A gente pode trabalhar no campo e pode trabalhar nas fábricas. Vamos para lá, vai ter todo mundo para cá. O que foi que aconteceu? Quando ele chegou aqui no Brasil, eles tiveram facilidade, né? Aí disseram, vamos contratar, aí disseram que ia pagar passagem, moradia, eles vieram todos felizes. Só que chegou aqui, não foi cumprido isso aí que falaram com ele. Mas como eles já estavam aqui e não tinham como voltar, porque não tinha, dinheirinho, e eles aí ficaram trabalhando com carga horária bem maior, trabalhando muito, para ganhar o dinheirinho dele, certo? E adquirir as propriedades. Por quê? Porque se eles vieram para cá sem ter onde morar, eles tinham que ter o dinheiro para comprar uma terrinha, para poder se fazer. Hoje vocês veem que tem lugares assim que são espanhóis,
o dono é espanhol, não sei o quê, porque chegaram aqui e conseguiram vencer. Outros não, viu, gente? Tem uns que conseguiram vencer, tem muitos estrangeiros aqui no Brasil que conseguiram vencer, estando aqui no Brasil. Mas tem outros que não conseguiram. Não conseguiram mesmo. Então, o que foi que eles fizeram? Eles chegaram aqui, aí começou as denúncias. As denúncias de quê? Que os imigrantes, eles tiveram uma superlotação de navios, que eles vieram muita gente no navio. Conforme a foto, vocês estão vendo aí, olha quanta gente chegou. Olha aí na Paraguai 116 para você ver. Aí veio a denúncia, superlotação de navios, veio falta de higiene, a má condição de hospedagem. Prometi uma coisa, mas chega aqui é outra coisa. A falta de higiene, a condição de hospedagem, isso aí. E o endividamento dos patrões. Os patrões não pagaram o que disseram que ia pagar. E o que é que eles faziam? Eles ficavam cobrando, não, já que você não tem como pagar, vamos trabalhar para poder eu conseguir, vocês vão ter que produzir para eu ter dinheiro para pagar vocês. Explorando eles. Aí eles cobraram e começou a cobrar a viagem, começou até as ferramentas que eles usavam, eles cobravam dos pobrezinhos que vieram de outros países. Até o aluguel, tudo isso eram cobrados, gente. Imagine. E o que foi que aconteceu? Devido ao excesso de denúncias contra os patrões brasileiros, em 1902, o governo italiano proibiu a emigração, na qual se fazia um acordo de pagamento de passagens de navios e garantia de hospedagem e trabalho. Os italianos que quisessem migrar para o Brasil teriam de vir com seus próprios recursos. Por quê? Porque a Itália, eles promoviam, vocês querem ir para lá, a gente vai promover as coisas. Mas depois que descobri que chegaram aqui no Brasil, que não era nada daquilo que tinham prometido, eles aí, ó, se vocês quiserem, vocês vão. Agora, aqui nós não vamos ajudar em nada. Vocês vão se virar sozinho, conseguir, para vocês irem embora para o Brasil. Certo? Então, isso aí é a história dos imigrantes que chegaram para o Brasil. Olha quantos vieram para o Brasil para melhorar de vida, mas é assim. Aqui a maioria, vocês vêm falar sempre, vão para São Paulo, que lá tem porque lá em São Paulo tem muitas indústrias, muito emprego, mas nem todo mundo consegue. Às vezes sai daqui da Bahia, vão para São Paulo, que lá tem melhor lugar para trabalhar, mas às vezes não consegue, às vezes até consegue. Vive bem. Eu conheço gente que está muito bem lá, mas tem gente que às vezes chega lá e não consegue, tem que voltar para aqui, com a mão na frente e outra atrás, como dizem. Certo? Então, o que aconteceu foi com esses estrangeiros que vieram para aqui para o Brasil, vendo propaganda que aqui tinha emprego, que aqui tinha isso, tinha aquilo, e chegou aqui, ó, nada. Uns conseguiram, né? Aos troncos e barrancos, como se dizem. Aí foi trabalhando uma coisa, amanhã começou a vencer na vida e hoje conseguiram. Que eu conheço estrangeiros aqui que tem rede de lojas, tem empresa, tem tudo, tá entendendo? Mas tem uns que não conseguiram. Certo? Então isso aí vocês vão dar uma revisada, olha devagarinho, olha com calma, leiam, gente, procurem ler. Lê e entende. E vocês vão fazer a atividade da página 416 e da página 418, ok? Assunto de teste. Preste atenção, leiam com calma, olhe bem. Tudo que eu falei, o que são nômades, estou dando a dica. O que são nômades, quais são os estrangeiros que chegaram aqui no Brasil, quem chegou primeiro. Estou dando dica. Vocês prestem atenção que essas perguntas eu posso colocar no teste, ok? Façam com calma, com paciência, que eu sempre peço. Tudo que a gente faz com paciência sai perfeito. Não adianta fazer com pressa que sai errado. Ok? E aí, terminou nossa aulinha de história. Assunto fácil de aprender. Só é ler e prestar atenção. Ok? Façam com paciência. Saudade de vocês. Beijos. Tchau, tchau. Até a próxima.